Vamos voltar do começo? Melhor, né? Vamos. A pergunta que eu tinha feito para a Carol, nossa convidada, foi o seguinte: eu questionei ela referente ao porquê do nome Caminhos contra Injustiça e não Caminhos contra a Injustiça. Ela começou a explicar pra gente a origem do nome e, consequentemente, ela vai acabar explicando o porquê desse instituto e tudo mais. Bom, então, voltando mais uma vez, boa noite para todo mundo, para você que está nos assistindo, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gosto desse tipo de bate-papo, que era o que a gente estava falando um pouquinho anterior. E o nome do instituto era Instituto Caminhos da Injustiça. Eu passei uma injustiça na minha vida, né? Assim, foi algo muito terrível. Eu sou de uma família muito humilde, morei toda a minha vida com a minha mãe, porque minha mãe se separou do meu quando eu tinha 4 anos de idade por sofrer violência doméstica. Naquela época a gente não taxava por violência doméstica, né? Isso, eu não vou revelar a minha idade, mas isso são mais de 30 anos. Então, quando eles se separaram, minha mãe criou a gente sozinha. E ela sempre foi muito guerreira, muito batalhadora. Infelizmente, minha mãe faleceu, já tem 15 anos. Ela faleceu com 42 anos de idade. Foi uma mulher muito batalhadora. E eu me vi numa situação muito difícil, porque o meu marido foi acusado de ter matado uma pessoa injustamente. Isso no ano de 2002. Eu não conhecia ele ainda em 2002, eu conheci ele em 2006, nós nos casamos em 2007, eu sabia da condição do processo, falei, a gente vai lutar junto até o final, nós vamos provar que você é inocente. E tem muita gente que me pergunta, mas você realmente acredita na inocência dele? Claro, eu coloquei a minha cara na internet, na televisão, porque a gente foi pra televisão, foram vídeos com mais de 7 milhões de visualização, contando a história, tudo que eu enfrentei nesse período, porque ele ficou preso 5 anos, então injustamente. Chegou. Aí quando eu conheci ele foi pra júri popular em 2011, ele foi condenado, né, a 13 anos de prisão, o Corréu foi absolvido. E daí eu comecei uma luta por justiça. Só que para eu lutar por justiça, eu passei pela injustiça, de diversas formas. A primeira, ele está sendo acusado por um crime que ele não cometeu, ponto. Não tinha prova, não tinha nada que colocasse ele especificamente na cena do crime. Foi uma pessoa que falou que viu ele matando o cunhado dela. Mas tudo isso é arquitetado com outras pessoas, com o policial, com o advogado, com a própria família para incriminar ele. Caramba! Quando ele foi preso em 2014. Em 2011 foi a júri, pôde responder em liberdade, então a gente utilizou de todos os recursos do judiciário para provar, né, teoricamente que ele era inocente, mas em 2014 ele foi preso. E daí eu me vi numa condição muito difícil. Só que ao invés de eu ficar em depressão, de eu ficar reclusa ou de eu abandonar ele, porque muita gente faz isso, isso Com é certeza. muito natural acontecer. Os advogados foram 7 advogados. O primeiro falou que em 6 meses tirava ele. Foram 5 anos no total. Então nesse meio caminho, do caminho, eu entrei no sistema prisional. Pra mim aquilo foi um choque, porque nada contra, mas assim, eu lutei muito para me formar. Eu me formei em uma das melhores faculdades do país, que é o Mackenzie. Eu fiz faculdade aqui em Alphaville. Fui a primeira presidente do diretório acadêmico de Alphaville. Então assim, tudo porque eu não tinha condição, então eu tinha que lutar por bolsa. Eu tinha que fazer todo um trabalho para conseguir pagar a minha mensalidade, mesmo que eu tinha uma parte de bolsa. E na época, quando eu montei até o diretório, o prefeito aqui da cidade, o Rubens Furlan, me ajudou muito. E desde lá de trás eu tinha essa questão de ser ativista por alguma coisa, por alguém, por uma situação. E ele me ajudou porque não tinha linha de ônibus na faculdade, a gente saía muito tarde e ele me ajudou com o pedido que a gente fez através do diretório. Foi muito bacana. Então a gente já tem uma história desde 2007. Mas aí voltando, meu marido foi preso, eu caí dentro do sistema prisional.
E aquilo pra mim, eu ia chorando e eu voltava chorando. Primeiro, É humilhante, né? É humilhante. É assim, você é tratado como um bandido, a família. Tem muita senhorinha, tem muita mãe. E não me venha todo mundo falar assim agora, tá lá porque fez alguma coisa, tá lá porque isso, tá lá porque merece, tá lá por aquilo. Gente, acredite, tem muita gente presa inocente. Muita. Principalmente quem é negro. Principalmente quem é negro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ajudar as famílias dos presos. De que forma? A gente sofre pelo quê? Por falta de conhecimento. Isso é até bíblico, por falta de conhecimento. Então tinha muita mãe que chorava, muita avó que chorava, não sabia como conversar, por exemplo, com o diretor de um presídio. E eu comecei a instruir. E eu não sou formada em direito ainda, eu estou cursando, eu sou formada em administração com comércio exterior. Eu amo direito, eu sempre quis ser, na verdade eu sempre quis ser juíza, era o meu sonho desde a infância. E quando eu entrei no presídio, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero atuar, é dessa forma que a gente tem que lutar, e pelas pessoas que realmente merecem a nossa luta, etc e tal. E aí, um dia eu acordei e falei, vou montar uma instituição. E eu orei a Deus e falei, preciso de um nome. Instituto Caminhos da Injustiça. Só que quando você coloca isso no papel e você começa a divulgar isso, as pessoas não conseguiam compreender o nome. Então, o Instituto Caminhos contra a Injustiça, esse nome oficialmente, porque a gente teve que mudar a documentação, ele tem aí vai fazer 1 ano agora. Uhum. E eu não queria colocar o A Injustiça, porque eu não queria que ficasse muito... que marcasse muito a injustiça. Eu quero que as pessoas entendam que através da minha história de vida, através do nosso trabalho institucional, a gente consegue mostrar as injustiças que a população como um todo sofre em diversas áreas, não é só na questão jurídica, é na questão da saúde, de educação, de emprego, uma série de coisas que está envolvida, mas que as pessoas pudessem entender que através da minha instituição, da minha história de vida, porque nesse período de prisão, foram 5 anos, muita coisa aconteceu, eu perdi tudo financeiramente, eu tive que vender casa, tive que vender carro, eu tive que sair de onde eu estava e morar, por exemplo, na casa da avó do meu esposo. O meu filho, que hoje tem 10 anos, ele era um bebê, ele tinha 3 anos na época quando começou a acontecer essa prisão. Ele passou por uma cirurgia do rim, ele retirou o rim direito com 4 anos e meio. Pouco tempo depois eu descobri que eu estava com um nódulo na tireoide. Tudo isso meu marido preso, eu lutando por ele, indo para televisão e lutando pelas pessoas. Eu queria que as pessoas entendessem que a gente passa, sim, todos os dias por dificuldades, por adversidades, por problemas, mas a gente tem que levantar a nossa cabeça e lutar. E lutar, e é isso que a gente faz dentro da instituição. Esse é o trabalho de transformação de vida das pessoas. Tem muita gente que fala assim pra mim, eu comecei um hobby agora, viu, Thiago? Ah, é? Eu não gostava muito porque eu sou muito básica, eu sempre fui muito básica. Mas como eu gosto muito de internet e eu me relaciono bem com os meus seguidores, são entre Instagram e Facebook, são mais de 25 mil seguidores, então eu me relaciono bem e eu gosto de ser quem eu sou. Então eu tenho foto minha quando eu acabo de acordar, eu tenho foto quando eu tô lavando louça, quando eu vou fazer um bolo, quando eu tô fazendo lição com meu filho, porque essa é a nossa realidade. As pessoas precisam entender que nós somos... natural, né? Natural. Não é só... E agora eu descobri um hobby. Fazer maquiagem. Pra mim isso é um hobby, porque eu nunca fui adepta a nada dessas coisas. Meu negócio era um coque na cabeça, um tênis, camiseta e calça jeans e vamos pra rua, que é o que eu faço diariamente. Bem diferente, né, Thalita? Eu tinha que vir preparada hoje, nem ia enfrentar 2 férias. Não. E aí eu comecei a fazer esse hobby e as pessoas até relacionando a questão da instituição, viu que a gente tá aí realmente para ser diferente e para transformar a vida das pessoas. Eu recebi mensagem falando assim, Carol, você não tem noção como aquele seu vídeo de maquiagem em pleno sábado à noite mudou a minha vida. Maquiagem que eu tenho na minha casa, que eu uso há não sei quantos anos, porque eu não usava. E as pessoas, elas estão vendo
nós estamos percebendo no trabalho institucional que as pessoas precisam de atenção, que as pessoas precisam que a gente tenha empatia. E o acolhimento também, né? É isso aí, é o acolhimento. É exatamente quando a gente entra numa comunidade para fazer uma ação, não é simplesmente, vamos lá levar uma cesta básica. Não. Eu entendo a história de cada pessoa que é atendida na instituição. Não sei se vocês, mas eu já vou aproveitar. Lá no Instituto a gente tem a área jurídica que atende gratuitamente, a gente tem a área psicológica, a gente tem a área da psicopedagogia, a gente tem coach financeiro e coach motivacional, Que bacana. a gente tem aula de balé, a gente tem o futebol, a gente tem as ações sociais, que aí é uma festa das crianças, uma Páscoa, um Natal, as doações, que é roupa, cesta básica, calçado, alimento, a gente tem uma farmacêutica, a gente tem dentista, tudo isso socialmente. Carol, como que você faz tudo isso? São pessoas que conhecem o meu trabalho, primeiro que eu faço questão que conheçam a minha história de vida, que saibam de onde eu vim e como eu surgi, né, em toda essa questão institucional, e que tem o interesse ou o desejo, de alguma forma, de transformar a vida de alguém, de ajudar alguém. E é assim que a gente faz. Então a gente tem assim profissionais fantásticos de vida, que têm histórias de vidas fantásticas e que tiram lá uma vez por semana para ir atender na instituição. Pessoas que não ganham para isso, porque já vou abrir aqui, aproveitar que a TV é muito importante, que esse programa é muito importante. Você que não sabe como ajudar, que quer patrocinar, que quer investir nessa área social, venha conhecer o nosso instituto. A gente é todo documentado, faz tudo transparente. Eu gosto que as pessoas participem junto conosco. Então, quando a gente entra numa comunidade, numa favela, pra gente ajudar, eu não vou lá, entrego a cesta básica e dou as costas. Precisa entender. É isso que a gente precisa fazer. Qual é o problema? Por que a pessoa está desempregada? Tem tantos filhos, por que não faz um tratamento? Por que não opera? Por que isso? Por que aquilo? E hoje que é o assunto do momento, que é a violência doméstica, principalmente nesse período de pandemia. O que teve de mulheres que a gente atendeu, principalmente online, por causa da questão da violência doméstica, por causa da pandemia, não está escrito. Vocês fazem atendimento online também? Fazemos. A gente não fazia, né? Assim, eu tenho um grupo fechado no Telegram, onde eu atendo mulheres do país inteiro, com a nossa psicóloga, a doutora Natália. E a gente não fazia, mas a gente só fazia com esse grupo específico que era fora de São Paulo, né? Do país inteiro. Mas com a pandemia, eu fechei tudo, a gente seguiu a risca, a gente segue a risca, né, as determinações do governo do estado, do nosso prefeito, da cidade, e eu fechei tudo. Só que assim, a família, aquela pessoa que estava sendo atendida, não podia parar. Exatamente. Principalmente com a pandemia, onde ela ficou enclausurada dentro de casa, de um barraco, de uma casa, de um apartamento. E vou te falar, não foi só a comunidade muito afetada. Eu moro num condomínio de 10 mil pessoas quase, que é um dos maiores condomínios que a gente tem, inclusive, no país. O que teve de moradora que queria se suicidar, que não queria mais viver, porque não estava aguentando a pressão. E isso é muito real, é muito presente no nosso dia a dia. Caramba. Tem algum tipo de pré-requisito que vocês fazem assim para selecionar as pessoas que vocês vão atender? Como que funciona? Não. Ontem eu participei daquela brincadeira do Instagram Verdade ou Mentira. Eu dificilmente participo dessas coisas. Primeiro porque eu tô aprendendo a mexer no Instagram. Eu tenho 12 mil seguidores, mas eu tô aprendendo a mexer ainda nos vídeos, nos stories e tal. E uma pessoa colocou assim pra mim: é verdade que você não sossega enquanto você não ajudar uma família quando ela te procura? E é verdade. Eu não tenho um pré-requisito. Só que o que acontece? A pessoa precisa ligar, fazer o seu cadastro, ela vai ter um número de matrícula, e aí ela vai falar assim: Carol, eu preciso... E o primeiro atendimento, eu sempre faço esse primeiro atendimento. Eu fiquei afastada da instituição por um período de 6 meses, eu acho que foi até um pouco mais, porque eu concorri às eleições municipais de Osasco no ano passado, a vereadora,
Mas sempre o primeiro contato eu faço. Então eu faço uma série de perguntas, né? Com quem mora, se é casada, se tem filhos, se trabalha, qual é a condição, etc. e tal, pra gente entender. Eu preciso passar numa psicóloga. Ela vai ficar registrado o cadastro dela que ela precisa de uma psicóloga. Porque como a gente é instituição, eu também tenho um limite de atendimentos que eu posso ceder de imediato. Então vamos supor, hoje eu tenho o atendimento de psicologia, são 42 pessoas atendidas por semana, isso gratuitamente. Se surgir hoje alguém que precise de um atendimento e for um caso muito, muito urgente, a gente consegue abrir uma exceção. Eu converso com as nossas profissionais e a gente consegue abrir uma exceção. Caso contrário, fica na fila de espera. Eu tô precisando de um alimento porque eu realmente não tenho nada na minha casa. Se a gente não tiver na instituição, aí eu abro solicitação de doação na minha rede social, para os meus amigos, eu vou atrás. A gente pede para o município, a gente pede para os municípios vizinhos para a gente poder ajudar. Claro que eu deixo isso comunicado com todo mundo que faz a inscrição no Instituto. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Ou seja, adoraria ter, 200 cestas básicas no estoque, atendimento de psicologia todo dia, o balé. Eu adoraria ter isso todos os dias, mas a gente ainda não chegou nesse patamar. E tem uma proximidade boa com a prefeitura? Agora, ela ajuda, por exemplo, o então, Instituto? Eu não tinha, apesar de o prefeito ser um amigo pessoal, a gente não tinha tanta proximidade. Mas também porque ele não tinha noção do tamanho do meu trabalho. Porque hoje, no município de Osasco, a gente atende 3.200 pessoas. Para fora, porque eu atendo o estado de São Paulo, litoral e interior, dá quase 6.000. Isso cadastrado. E aí a gente está falando de uma instituição que não tem ajuda de ninguém. Todo mundo é voluntário? Todo mundo é voluntário, todo mundo, sem exceção. Inclusive eu sou voluntária. E, por exemplo, o Instituto, ele abrange todas as áreas de necessidade social? Todas as áreas. Por exemplo, a gente tem atuado muito nessa questão da violência doméstica. E aí onde a gente faz? Aí agora eu tô fazendo conversas com o município, com a cidade, pra gente ter um amparo maior. Ontem eu recebi uma foto de uma menina que mora numa comunidade, ela toda machucada. Quantos anos? 24 anos, 2 filhos. Cicatriz, com ponto, cabelo raspado. O que você faz numa condição dessa? Isso é uma coisa que eu tenho batido muito no nosso trabalho e tenho falado com o prefeito, e aí a gente conseguiu essa aproximação maior com ele, essa atuação. Nós conseguimos fazer o nosso cadastro no CMDCA da cidade, para a gente poder ter esse apoio junto com os jovens, com os adolescentes e com as crianças. A gente tem buscado esse tipo de parceria. É só gente de Osasco que me ajuda? Não, eu preciso de gente de todo lugar. Então já fica meu pedido para vocês aqui da cidade. Sim, eu sei que vocês têm muito contato para ajudar a gente. Então a gente tem conseguido levar esse diálogo a mais com o prefeito, porque ele foi no Instituto e ele viu a nossa trabalho. Ele viu o trabalho que a gente faz. Por exemplo, eu tenho uma sede, mas a minha sede ela é cedida em comodato para que eu faça esse trabalho. Eu tenho um contrato. Meu contrato acaba no ano que vem. Então a cabeça já começa a funcionar, a trabalhar, porque a gente não pode parar esse trabalho. As pessoas dependem do que a gente faz. Nesse período de pandemia, foram mais de 700 atendimentos, foram mais de 20 toneladas de alimento em doação, mais de 4.000 máscaras, que na época a gente fazia aquelas de TNT que se amarrava, que atrás não tinha essas máscaras bonitas de hoje em dia. Não, e o trabalho de conscientização, principalmente em comunidade. Coronavírus é isso, coronavírus faz isso, o município precisa que você ajude, porque a gente tem a estrutura de saúde, mas e se todos ficar doentes? Não atende. Exato. Então vai morrer muita gente. Então a gente fez esse trabalho lá na semana de 18 de março, quando começou a falar do coronavírus, a gente já estava trabalhando. Esse é o trabalho institucional que precisa realmente acontecer de fato, para que muita gente possa ser ajudada. Porque eu vou te falar, nós temos um trabalho que eu amo de paixão, e ele fala para mim que eu sou a maior divulgadora dele sem nada, que é o Alicerce Educação.
Uhum. O Alicerce Educação, ele é um contraturno escolar. Então a criança, ela estuda de manhã na rede municipal e à tarde ela não tem o que fazer, a mãe não tem com quem deixar, ela fica na rua, ela vai para o contraturno escolar na Alicerce Educação. O trabalho deles é fantástico. É um contraturno escolar, mas não é comum. Ah, eu vou lá para aprender português e matemática. Não, ele vai aprender português, matemática, robótica, programação, inglês. E o CEO do Alicerce, o Paulo, ele é um cara assim que ele já vem de uma experiência muito grande em várias outras áreas, mas ele se abriu para a comunidade e entendeu que a transformação do nosso país, não é Osasco, Barueri, é país, é através da educação. Sim. Então a gente elimina aquela criança de ir para o mundo errado, de se perder. A gente tem histórico, inclusive no Instituto de Crianças que fazem, o meu filho faz o Alicerce, que tem o histórico muito melhor de atuação, por exemplo, em matemática, em outras matérias que não tinha, por conta do Alicerce. Hoje a gente tem um engenheiro no grupo de voluntários do Instituto, ele tem 24 anos, ele é novo pra caramba. Ele saiu de uma comunidade. Por quê? Ele teve incentivo para ele estudar e para ele ser alguém na vida. Ele teve a garra, por exemplo, da nossa amiga que você estava falando, Sim. Da sua amiga que você estava falando, de colocar uma mochilinha nas costas e falar, eu quero ser alguém na minha vida. Então a gente está mostrando como um todo que é possível eu dar igual oportunidade para quem... Por exemplo, eu fui maquinzista, eu sou maquinzista. Mas eu sou maquinzista porque eu sou filha de gente rica? Não. Minha mãe faleceu, meu pai é cabeleireiro, pobre, não tem recurso. Mas eu colocava todo dia de manhã minha roupa, ia trabalhar, ia pra faculdade, de final de semana eu fazia cursinho. E eu fui ser presidente do diretório porque eu queria minha bolsa. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, o reitor foi até minha casa e falou, você vai voltar pro curso, porque eu ia desistir. Eu falei, não quero mais. Minha mãe, 42 anos de idade, descobriu um tumor no sábado, morreu na segunda. Meu Deus. Nossa, uma mulher cheia de né? vida, um choque pra mim e pros meus irmãos. E ele falou, você precisa terminar essa faculdade. E pra mim e pra minha família, é um dos meus maiores orgulhos eu falar que eu sou maquinzista. Porque quando você fala assim, eu sou maquinzista, todo mundo fala, nossa, tem dinheiro. Não, teve luta para que eu pudesse estudar. Então, a gente precisa mostrar, e a gente tem feito esse trabalho, que de uma dificuldade dá para sair algo muito bom. Você vai lutar, a gente chora, a gente se entristece. Eu vejo muita coisa que se eu tivesse uma casa grande, eu acho que minha casa já estava cheia de cachorro, já estava cheia de bebê, já estava cheia de todo mundo, porque eu gostaria de levar todo mundo para minha casa e acolher, e eu não posso. Então, essa questão até do emocional, você tem que fazer toda uma preparação para você lidar com isso, porque não é fácil. Mas hoje, se o município me ajudasse mais, e efetivamente ele poderia, por exemplo, até fazer uma parceria com a minha instituição, da gente ser um braço da prefeitura. Porque a gente tem condição de fazer isso, a gente tem profissionais lá. Na verdade, você já faz atendimento, muito atendimento pelo que eu entendi, que a própria prefeitura deveria fazer. Sem dúvida. O CRAS deveria atuar diretamente nisso, com a mesma garra e efetividade que a gente faz na instituição. Ó, eu tenho uma das nossas coaches, as duas, a Lene e a Vanilda. Você precisa ver o gabarito dessas mulheres. É gratuito. Ela senta lá com o casal e ela vai ensinar o casal. É R$200 que eles recebem por mês, eles vão aprender a lidar com esses R$200 e não passar fome. É isso que a gente precisa, é dar oportunidade para as pessoas. Porque aí quando vai numa entrevista de emprego, ela está apta a participar daquela entrevista de emprego, a pelo menos concorrer àquela entrevista de emprego. Bacana. Carol, como que vocês fazem especificamente na área jurídica? Que tipo de assistência que vocês dão? E aí também fiquei com um pontinho de interrogação aqui. Você deu o exemplo dessa moça que procurou vocês, que estava toda machucada, tal, que foi de violência doméstica. Como que vocês ajudam nesse caso? Vocês orientam ela, talvez, com o jurídico, né? Você tem que procurar delegacias. Ou vocês também... Como que funciona? Bom, primeiro a questão jurídica é assim, a gente tem alguns advogados que se disponibilizaram a ser voluntário do Instituto. Então a gente tem na área criminal, na área trabalhista, na área civil. Quando a pessoa entra em contato com a gente, eu pergunto qual é o assunto, qual é o problema, para eu saber para quem que eu vou direcionar.
Vamos supor, um processo criminal, ele demanda um pouco mais de tempo e de recurso financeiro. Então, nesse caso, existe uma ajuda de custo que essa pessoa vai dar para o advogado, não é nada para a instituição. O que é? Uma gasolina se tiver que ir para uma delegacia muito longe, um fórum, etc. Então, aí isso é responsabilidade da pessoa que está contratando. Do demais, é tudo gratuito. Pensão alimentícia, um divórcio, a gente faz tudo gratuitamente. O advogado vai lá, a gente faz toda a documentação, é feita a procuração, um contratinho, tudo bonitinho, como manda o figurino. E ela é atendida e aí cabe, né, ao Poder Judiciário de dar andamento no processo dela. Agora, nessa questão da menina, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi justamente essa. Você já tem alguém te ajudando juridicamente? Tenho. Porque, milagrosamente, o agressor foi preso. Ele está preso, ela já tem uma medida protetiva, só que agora, o que acontece? Tem o maior problema que a gente enfrenta nessa questão da violência doméstica. O que eu faço se o homem não estiver em casa? Isso é uma das nossas maiores brigas. Porque eu consigo atender uma mulher juridicamente, psicologicamente e alimentação. Por um período a gente consegue ajudar. Se tiver bebê, a gente também consegue ajudar com fralda, com leite, alguma coisa mais. A gente vai pedindo ajuda. Mas e alguém que não trabalha? Onde ela vai morar? Como ela vai se sustentar? Que é o caso dessa moça. Ela mora num barraco, numa comunidade da cidade de Osasco. Ela tem 2 filhos e ela está temporariamente na casa da avó porque a avó tem medo. Se ele sai, o que vai acontecer com ela? Então, nesse caso, além da instrução jurídica, psicológica, alimentícia, a gente faz alguns encaminhamentos dentro do município. Por exemplo, no caso dela, ela tem direito a um bolsa aluguel. Ela tem direito. Até porque ela mora numa comunidade. O histórico de família, a questão da agressão dá direito. Só que é uma burocracia. Ela tem que passar pelo CRAS, pela assistência social. A assistência social vai fazer um relatório. Esse relatório vai ser encaminhado para a habitação fazer o cadastro dela e daí sim ela ser incluída no programa. Quanto tempo vai demorar isso? É verdade. Então, e a fome não espera, né? É isso aí. E a fome não espera. E ela é uma mulher jovem. Então, esse é o maior problema onde muitas mulheres não denunciam e sofrem agressão calada. É o maior problema. Carol, como a gente ameniza, o que a gente faz para acabar com, para amenizar esse problema, ou para ajudar mais as pessoas mais críticas? Precisa ter realmente a casa de passagem que funcione de verdade, que não tenha tanta burocracia para que aquela mulher dê entrada na casa de passagem, um programa dentro do município que acolha essa mulher e dê um recurso para ela. Você tem 6 meses. Nesses 6 meses você vai receber X reais para que você possa procurar um emprego, conseguir alugar uma casa, conseguir mudar a sua vida e sair dessa opressão que você vive. Isso precisa ser feito urgente, porque a mesma intensidade, por exemplo, eu vou até fazer uma comparação, que o coronavírus está matando as pessoas, a violência doméstica também. Porque a violência doméstica, essa xícara aqui, que é muito bonita por sinal, obrigada, eu adorei. E é sua, hein? Eu ganhei, gente, olha que lindo. A gente vai lá visitar o Instituto para tomar café, hein? Vou esperar e vou dar uma xícara bem bonita do Instituto também. Só que o nosso vem também mais outras coisinhas. Se uma mulher, eu vou pegar você como exemplo. Sim. Você é uma mulher linda, só que é uma mulher magérrima. Você tomar um soco do Thiago, que é forte. Calma. Eu não vou falar que você é bonito, porque meu marido tá bem ali. Mas que é forte, você pode cair no chão, bater sua cabeça e morrer, e aí? E isso acontece todos os dias, 24 horas por dia. Então, quem está nos assistindo, deixa eu só aproveitar e mandar um abraço aqui. Rafa, um beijo pra você. O Rafa tá lá no outro país, acho que é lá na Espanha, que está nos assistindo. Que chique. A gente tem muita gente aqui que tá assistindo a gente de fora, da cidade de Osasco, deixa eu ver aqui, de Carapicuíba, de Barueri. Não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente vai falando só o nome das pessoas.
Então a gente precisa, aproveitando quem está nos assistindo, nossos prefeitos, vereadores, deputados, aqueles que vão concorrer às eleições do ano que vem, porque já terminou uma eleição, já se fala de outra eleição, isso precisa ser feito urgente, não dá para esperar. Entre nesse trabalho, a gente está à disposição, a gente tem gente gabaritada para isso. Eu tenho uma das nossas psicólogas, aliás, as três são muito boas, a Bianca, a doutora Natália e a Amanda. Mas a Natália é que faz esse trabalho com as mulheres do país, no grupo. Até o grupo tem que ser um grupo fechado, porque o Telegram ele não notifica igual o WhatsApp. Então tem muito homem que olha o celular, não tem jeito, que acaba, né, olhando. Então a doutora Natália, ela faz um trabalho no país e acredita, gente, é do nosso lado. É muito surreal a forma que acontece. Então isso precisa ser algo movimentado urgente. Precisa realmente parar de falar, de sair do papel, de ficar fazendo vídeos bacanas assim, na internet. Violência doméstica é isso. Não, vamos para a prática. A gente criou aqui realmente a casa de passagem, a gente consegue acolher X mulheres por mês, o município vai disponibilizar uma verba de X reais, tem como provar, tem como comprovar que a mulher está sofrendo, que a família... E isso assim, a família sofre, a criança sofre, tem muita mulher com filhos muito pequenos, e aí? Exatamente. Precisa fazer algo urgente. Tem algum trabalho para usuário de entorpecente? Tem, na verdade assim, a gente tem 2 clínicas credenciadas junto com a gente, uma delas é gratuita, a gente consegue fazer a internação, né, do adolescente, do jovem, do adulto, e aí a família ajuda com alimentação, a cesta básica por mês, coisas de higiene. E tem uma outra que ela é paga, é um valor mais acessível, mas ela é paga, que também faz o mesmo trabalho, as 2 no interior de São Paulo. Tiago, eu vou te falar, se eu tivesse recurso, Carol, se hoje chegasse alguém e falasse assim, nós vamos montar um grupo para te ajudar a desenvolver esse trabalho de uma forma maior, né, mais do que você faz, eu montaria tudo numa coisa só. Eu teria uma clínica de recuperação, eu teria uma de idoso. Tudo dentro do instituto? Tudo dentro da instituição. Primeiro, porque eu gosto de ter visão do que está acontecendo. Tem gente que fala que eu sou centralizadora, eu não sou. Eu delego muito bem, mas eu gosto de saber, eu gosto que a Thalita tenha o mesmo atendimento se for comigo ou se for com o Thiago. Eu quero isso, eu quero que seja igual. Então, eu teria tudo num lugar só, mas para isso a gente precisa de recurso, a gente precisa ter ajuda para poder desenvolver, porque profissional a gente tem um monte. Bom. Verdade. Carol, eu te perguntei se você tinha algum pré-requisito na hora que as pessoas te procuravam. Você falou que não. Mas aí também você me falou que, no começo da entrevista, né? Que tem muitos presos injustamente e que são negros, né? Então você identificou um padrão. Sim. Você identificou algum padrão nas pessoas que procuram a instituição? Sim. Maioria mulheres e negras. Maioria. Eu posso te garantir que pelo menos 70% do meu cadastro é mulheres e negras. E a maioria é violência doméstica, no a caso. Maioria é violência doméstica. A maioria. Muita mulher. Muita. Eu atendo muito homem, mas assim, o homem ele vem pra que sentido? Ele precisa de um atendimento psicológico, ele quer desenvolver uma atividade física com o filho, que aí a gente faz o programa do futebol. São coisas mais normais, mais natural. Quando são homens. Mesmo que sejam para dependentes, usuários de drogas. Sim. Teve uma vez, que isso pra mim é uma das histórias mais... Então, no caso dos dependentes, dos usuários, são homens? São homens. Entendi. De dependente a gente tem 50-50, porque a gente atende também, e é uma das maiores dificuldades, clínica de mulher. De recuperação para mulher é a maior dificuldade. Não tem? Não tem. A gente faz um trabalho de rua que é a doação de alimento. Lá é assim, tem muito morador de rua que quer ficar na rua. Aquilo para ele tá bom. Mas tem outros que querem também tratamento. A gente não consegue encaixar todo mundo. Porque se você fizer um trabalho uma vez por semana, você volta com pelo menos 6, 7 no carro para internar.
É isso, é dessa forma. Teve uma vez que a gente saiu da igreja e a gente foi comer cachorro quente no centro de Osasco. E aí meu filho tá ali, ele viu um rapaz do outro lado da rua, jovem. Eu acho que o José ele tinha 18, 19 anos. Nossa! Novo, menino bonito, novo, catando latinha. Aí meu filho foi a primeira vez, foi a segunda e ele participa junto comigo. Na terceira ele falou, mãe, ele tá com fome. Eu falei, compra um cachorro quente pra ele. Comprou. Aí ele veio comer com a gente. E quem tava ao redor não entendeu nada, se distanciou. Ele veio, sentou, comeu, aí o Belo orou por ele, meu marido, a gente orou. Sua mãe. A minha mãe mora em tal lugar, coincidentemente perto da minha casa. Tem o telefone dela? Tenho. Dá que a gente vai ligar pra ela. Ele não queria. Aí a gente tentou ligar pra mãe, E o Felipe, mãe, liga pra mãe dele, liga pra mãe dele. E o seu filho participa então, né? Participa de tudo. Ele vai nas festas, ele faz separação de alimento, ele Que pede legal. ajuda. Quantos anos ele tem, só pro pessoal saber? 10 anos. Olha Ele que tem coisa. 10 anos de idade. Parece que tem 18, mas é 10. Às vezes ele parece meu pai, viu, gente? Resumindo, a gente conseguiu falar com a mãe dele. Aí a fala da mãe dele falou, olha, eu não acredito mais na mudança do meu filho. Cara, isso pra mim foi como uma faca no peito. E eu, como mãe, compreendo ela. Porque depois a gente foi conversar com ela, entender. Ele já tinha ido pra várias internações. Nossa, com 18 anos. Imagina então. Aí Hoje, adivinha o que a complicado. gente fez? A gente internou ele, levamos roupa, ela foi junto pra levar. 2 dias depois ele ligou falando que queria ir embora. Ainda conseguiu se manter lá, porque aí meu filho falou com ele no telefone, falou, José, fica aí, você vai ser Olha, tratado, a gente tá orando por você aqui em casa e tal. Enfim, 1 semana, 2 semanas depois ele veio embora, fugiu da clínica. ele ficou então internado no total? Acho que 2 semanas no máximo. Tá no mesmo lugar, pegando latinha e dormindo no mesmo lugar. Então é o que eu tô te falando, Não quer ajuda, né? não quer ajuda. Sabe que precisa, sabe que pode ter um futuro, que pode ser alguém na vida, mas não quer mudar. Então eu não insisto numa segunda ou numa terceira vez num jovem desse. Nossa, porque A realmente gente é muito tenta, novo. a gente quando vai levar comida, não tem o problema. Se a mãe acabou, né, virando nossa amiga, sempre converso com ela e tudo. Mas assim, se ela precisar da nossa ajuda, a gente vai ajudar. E se ele também precisar, a gente também vai ajudar. Mas agora ele vai ter Desde que ele queira, né? Porque agora... Exatamente. Porque a gente também tem isso, viu, Thalita? Se eu entendo que a pessoa tá só usurpando, porque tem gente que fala assim, eu fiz o meu cadastro na instituição, não recebi a cesta esse mês. Mas eu não te garanto a cesta todos os meses. Eu vou te garantir quando eu puder. É importante. Até porque quando o próprio eu instituto precisar- vive de doação. Vive de doação e tem uma outra coisa que eu aprendi em 6 anos de instituição. Tem gente que acaba se acomodando. Exatamente, essa é a palavra. Então a gente ali tá dando uma varinha para ela pescar, para ela poder ser conduzida na vida e ser alguém na vida dela. Porque quando eu entendo o problema que ela tem, eu vou atacar o problema que ela tem. Precisa de uma vaga de emprego? Vamos encaminhar. Vamos tentar. Mas aí a pessoa não quer, então vamos ajudar o outro que... Você sente, por exemplo, você passou por 2 situações trágicas aí na sua vida, mas uma foi a que te fez abrir o instituto. Às vezes a gente sabe que somos todos cristãos aqui na mesa, a gente sabe que Deus aperta de um lado e abre uma outra porta que a gente não imagina. Você vê isso na prisão injusta do Belo? Claro, sem dúvida. Primeiro, Porque através dessa prisão, quantas pessoas o instituto te ajudou? Milhares. muitas. Eu tenho, eu tenho muito orgulho disso, porque às vezes eu vou pra casa e eu chego e falo, nossa, parece que eu tô fazendo tão pouco. Porque às vezes a gente tem essa sensação, principalmente quando eu não tenho alguma coisa, quando alguém precisa de imediato. Parece que você tá fazendo tão pouco, mas aí quando eu coloquei isso no papel e que eu vi o tanto de gente que eu atendo por mês, Sabe dizer são quase 6 mil pessoas. Por mês. 3.200 de Osasco, mais o pessoal de fora, que aí vai Salto, Itu, Sorocaba, São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, que é um grande número de lugares que a gente atende. Aí a gente tem na praia, no Guarujá, com certeza vocês viram aquele deslizamento que teve no ano passado. Sim. A gente acabou virando amigo da família que é líder do Morrinhos 4, porque a gente saiu de Osasco, a gente levou quase 1 tonelada de doação pra lá.
entre roupa, calçado, papel higiênico, água. E fomos para lá e hoje é uma comunidade que a gente tem um carinho muito grande, a gente sempre conversa, nós vamos para lá, eles vêm para cá. Então, é muito grande esse número e eu poderia atender muito mais se eu tivesse recurso. Se a gente tivesse apoio maior, por exemplo, do município, até de municípios vizinhos, porque a gente atende. Vocês têm algum atendimento em Barueri? Várias famílias. Eu tenho uma, inclusive, que ela está nos assistindo aqui. Deixa eu achar ela. Que legal. Boa noite. Tem várias famílias que a gente atende. Porque o que acontece? Quando a pessoa faz um cadastro e ela pede, por exemplo, uma cesta básica, a gente vai levar para a casa dela. Eu não deixo ela, não é que eu não deixo ela vir buscar. Quem quiser retirar no instituto, ok. Mas geralmente a família não tem recurso para isso. Então a gente entrega e aí é um momento que eu tenho de conhecer a família, de saber onde mora. Ah, você vai vir fiscalizar minha casa? Não. Eu quero entender o seu problema, eu quero te ajudar de alguma forma. É isso que a gente faz. E eu me lembro que quando eu decidi ser candidata a vereadora em Osasco, e aí, Thiago, eu venho um outro dia, Thalita, pra gente falar da política para mulheres. O que eu enfrentei. O que você acha do Café com Justiça gravar um instituto e a gente falar sobre isso? Perfeito, fazer uma matéria lá. Perfeito. Seria legal, né? Eu acho ótimo, perfeito. Quando eu decidi ser candidata a vereadora, eu fui candidata a deputada estadual em 2018. Meu marido preso. Eu e duas pessoas, que são meus amigos até hoje, um deles, inclusive, é o nosso vice-presidente do Instituto. Eu tive quase 4 mil votos, sozinha. Eu sabia que eu não ia ganhar a eleição, mas assim, você ter voto em 232 municípios do estado... Bastante. É muita coisa. E aí eu fui candidata a vereadora e eu era a pessoa mais cotada para ganhar a eleição. Várias pesquisas que foram feitas no meu partido, eu sempre aparecia no topo e por algum motivo eu não ganhei a eleição. Foram quase 1.000 votos, foi 933 votos. E eu tenho muito orgulho porque foram votos conquistados e não comprados, como, né, a gente costuma falar. Todo mundo falava assim, você precisa ganhar a eleição, porque se você ganhar a eleição, você vai ser uma vereadora. Poxa, se sem mandato você já fez tudo isso com o Instituto, tinha gente que falava assim, imagina com mandato. Você é vereadora, eu posso te visitar? E muita gente acha que eu sou vereadora e eu não sou. Tem gente que fala, você faz mais do que vereador. Às vezes eu até acho que eu faço mais do que vereador mesmo, porque eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu não tenho um patrocinador grande, eu não tenho nada disso. Eu tenho pessoas comuns que tira lá um dia, ou empresas falam, vem aqui que eu vou doar, por exemplo, que foi uma farmácia que teve no final do ano, a Pense Pharma, eu nem sei se eu posso falar os nomes, mas eu tô Pode, falando. sem problemas. A Pense Pharma, que é uma parceira agora do Instituto, tem nos ajudado, ela fez uma arrecadação com os funcionários e a gente foi buscar os alimentos agora no início do ano. Foi o que ajudou aí essas 2 primeiras semanas de janeiro, pra gente poder fazer a doação. Então, se a gente tivesse essa questão bem entrosada, por exemplo, da questão município, né, com o Instituto, nossa, Thiago, era perfeito. Quem sabe? Que bacana, né? Lutar que por bacana, isso. Que bacana. Vamos chegando no fim da nossa entrevista, já passamos quase 1 hora aqui. Quase 1 hora, é verdade. Quando o papo é bom, passa, a gente nem percebe, né, Thalita? Com certeza. Suas considerações. Carol, quando a gente ficou sabendo aqui, principalmente eu, né, que eu não te conhecia, te conheci hoje, pra quem não sabe. Quando falam de instituto, eu não tinha noção que seria dessa forma, o tanto de áreas que vocês atendem, né, e o carinho que vocês também... Mas o instituto deles é fora da curva. Então, assim, geralmente, instituto dá uma cesta básica, encaminha você, por exemplo... Porque, por exemplo, tem advogados que trabalham com vocês. Quando eu pergunto é justamente por isso. Muitas vezes dá o caminho e realmente encaminha para a defensoria, normalmente, né? Vocês têm advogado. É muito difícil uma instituição fazer isso. Coach financeiro, que você vai conhecer. Realmente, assim, não dá para acreditar. O seu trabalho é muito fantástico. Que Deus possa te retribuir em dobro, tá? Porque o que a gente faz pelas pessoas, Deus nos paga de forma muito melhor, né? Então, assim, muito obrigada por ter vindo. Sua entrevista foi muito inspiradora para todo mundo, assim, que gosta de ajudar, que trabalha com garra, né? Obrigada por ter vindo. Espero você aqui novamente ou no seu instituto pra gente gravar matéria referente à política. E obrigada.
Agora, suas considerações. Ela vai me fazer chorar. ela ficou quase 2 horas fazer essa maquiagem hoje, brincadeira. Bom, primeiro, eu sou muito brincalhona, né? E assim, eu sou séria no momento que eu preciso ser séria, mas eu gosto de ser assim. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, desse convite, até porque vocês têm um conceito muito grande, não só na cidade, mas fora também. Eu fico muito agradecida, porque eu sei que hoje a gente chegou até esse patamar. Eu não gosto de falar isso, mas o pessoal que me ajuda, obrigado todo mundo do Instituto, todos os voluntários, eu não falei o nome porque senão 56 pessoas, é muita gente, não dá pra falar. Eles falam assim pra mim, tudo isso acontece, Carol, porque você é assim, porque você desenvolve isso. E eu sofro quando eu não... Por exemplo, o período que eu fiquei afastada da eleição, eu sofria quando eu ouvi uma história do Instituto e eu não podia estar lá, porque eu não fazia aquilo por política. Tanto é que se fosse por política eu tinha tido 3.200 votos, concorda? Que é o número de pessoas que eu atendo na instituição. Não fazia por isso, eu faço porque eu realmente gosto. Precisamos de ajuda para a gente poder ampliar esse trabalho, para a gente poder fazer com mais ainda amor. Eu gosto do Instituto e eu sei que o valor dele para mim é muito grande, porque eu tenho a marca dele na minha pele. Foi uma prisão injusta, foram 5 anos onde eu perdi tudo, onde eu tive que contar moeda para comprar leite para o meu filho tomar, onde eu fiquei sem carro, fiquei sem casa, fiquei sem nada. Ninguém me deu as mãos. Ninguém falou, vem aqui, vamos agarrar sua mão e vamos te ajudar. Não, eu tive que engolir o choro e falar, vou seguir. E hoje eu sou muito grata por isso, porque não é fácil, não foi a minha única luta na vida, foram várias. Mas eu sou grata porque de alguma forma, eu quando posto uma foto, por exemplo, minha de maquiagem, alguém me manda mensagem e fala assim, continua. Porque isso nos inspira a querer ser alguém, a querer levantar da cama. Eu tenho um fato, só pra gente encerrar, uma moradora do meu bloco, ela mora no 9º andar. Quando ela conheceu o Instituto, porque eu faço palestra, quando ela conheceu o Instituto, ela estava para se suicidar. Ela sofria uma relação abusiva, conheceu o Instituto e ela falou, se você não tivesse me atendido aquele dia, eu tinha me matado. E aí ela passou com a nossa psicóloga, 3 meses depois eu não conhecia ela, porque ela era uma outra mulher. Olha que legal. Então isso pra mim não tem preço, não tem valor, não tem nada que faça. Mas a gente chegou realmente numa fase que a gente precisa de ajuda pra continuar. Tá todo mundo aí de portas abertas, vocês vão conhecer os nossos profissionais, espero que vocês vão lá mesmo. Sim, sim. Vai conhecer nossos profissionais, eles são fantásticos, têm um coração enorme, assim como o meu, assim como o do Belo, do Felipe, de todo mundo que atua na instituição. E aí depois a gente fala sobre política. Sim, obrigada, Belo. Que é algo que a gente gosta, né? Thiago, eu falava pro Belo assim, não gosto de política. Mas eu descobri que eu sou política, que eu amo a política, eu acho que é através dela que a gente pode muita coisa. Mas é verdade. Eu sofro até hoje de não ter ganho a eleição, porque eu sabia que se eu fosse vereadora, eu não estaria à frente do Instituto, mas não só o Instituto, como todas as ONGs que são parceiras da gente. Iam crescer. Iam fazer um trabalho de realmente para quem precisa. Mas ainda vai ter o tempo certo. Vai sim. A Jane, lá da Empate Forense, grande beijo, já esteve aqui conosco também, está perguntando qual que é o endereço do Instituto. Bom, nosso endereço fica... eu vou te passar primeiro da internet, das nossas redes sociais. O Instagram do Instituto é @ICCI_CC, tá? @ICCI_CC. O Facebook é fácil, Instituto Caminhos contra a Injustiça. E o meu Instagram é @carolcerqueira.11. E aí lá você já é direcionado para o Facebook também. O Instituto ele fica na Rua João Vicente, 482, no Jardim Bandeiras, no condomínio São Cristóvão, tá bom? Pode entrar lá nas nossas redes sociais, tem tudo que a gente faz, as nossas doações, o trabalho que a gente faz com as crianças. A gente tem um trabalho que é o Cinema na Comunidade, é muito legal, muito bacana. A minha igreja ajuda, porque aí ela cede o espaço pra gente fazer lá na igreja, que é a Igreja Shekinah. Obrigada aos meus pastores maravilhosos. E é isso. E o meu contato, posso deixar, Thiago? Claro. O meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato comigo, é o 11 94739 2130. Pode me chamar, que aí eu passo também o WhatsApp do Instituto. Gente, espero que todos vocês tenham gostado dessa entrevista aqui.
Eu me comprometo aqui, vamos lá gravar uma matéria lá com ela, conhecer o Instituto. E agradeço a você, Deus abençoe sempre. Obrigada. Estamos juntos aí na mesma caminhada sempre. Belo, estamos juntos. Felipe também, tá mostrando o álcool lá do F45. Eu Rubens quero mandar um Furlan, abraço pro prefeito. nosso prefeitão. Ele foi um cara que realmente eu falei no início que ele me ajudou muito quando eu fui presidente do diretório acadêmico aqui no Mackenzie de Alphaville. Então, obrigada, viu, prefeito, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho aqui na cidade. É isso aí, nosso prefeito sempre à frente aí, ajudando quem precisa, né? Ajudou o pessoal do Mackenzie lá, ajudou a Carol. Pessoal, ô diretor. O diretor tava atrapalhado ali. Gente, até sexta que vem, às 8 da noite. Um grande beijo, fiquem com Deus aí. Valeu, Até sexta, Deus abençoe. pessoal. Até. Tchau, tchau. Muito legal. Ficou bom, né?